Amém, queridos? Graça e paz. Você, pertencente à Igreja Cristã de Atos, hoje num formato diferente. Foi comunicado o acidente que nós tivemos essa madrugada. Um cano estourou lá na nossa igreja e não tivemos condições de estar na casa do Pai. Mas o nosso culto, ele é diário, ele é constante e a obra do Senhor, ela não para. Estamos firmes e fortes na presença do Senhor. Quero te convidar nesse momento, onde você estiver, na sua casa, com a sua família, a fechar seus olhos e agradecer ao Senhor as muitas vitórias, as muitas bênçãos, as muitas gratidões, os milagres que eles têm realizado na sua vida, na vida da sua família. Sejamos gratos ao Senhor. E eu te convido nesse momento a fechar seus olhos e vamos fazer uma oração, iniciando a nossa celebração. Amém, queridos? Amém. Maravilhoso Deus, Senhor, estamos na Tua presença, Pai. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até o dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, pelos lares, Senhor, dessas famílias abençoadas. Senhor, nesta noite em que celebramos o Teu nome, damos honra ao Teu nome, porque Tu és o nosso Deus e o nosso prazer é Te adorar e Te servir. Senhor, nesta noite, visita o aflito, visita o enfermo, visita aquele que está inquieto, aquele que está preocupado, Senhor, e tranquiliza o seu coração. Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, na Tua presença, nós entregamos as nossas vidas e estaremos celebrando ao Senhor nesta noite. Muito obrigado por este dia maravilhoso que tivemos. Senhor, e o Senhor tem sido fiel até o dia de hoje. Pai, muito obrigado pela vida da igreja e de todos aqueles que estão assistindo, Pai, esta transmissão. Senhor, muito obrigado. Visita. Em nome de Jesus. Amém. E antes de passarmos para o louvor, eu gostaria de ler 3 versículos com os irmãos. Se você puder acompanhar, Salmos 34, 1, 2 e 3. Se você puder acompanhar comigo, Salmo 34, verso 1, 2 e 3. Depois, se você, quando puder, meditar no salmo todo. Um salmo de livramento, de proteção, de bênção, de promessa. Eu gosto muito desse salmo. Amém, queridos? Então eu vou ler Salmos 34, 1, 2 e 3. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos, igreja, juntos exaltemos o nome do Senhor. Onde você estiver nesse momento, dê uma glória a Deus. Agradeça ao Senhor, porque o meu coração, ele exulta em alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Pastor Alessandro. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, queridos. Paz de Cristo Jesus seja com todos. Nós estávamos aqui na preparação desse culto e lembrando, né, da época em que nós fazíamos os cultos online, na época da pandemia, e veio um filme na nossa cabeça, né, de coisas que nós vivenciamos, de coisas alegres, de coisas tristes, de momentos importantes que nós passamos juntos, mas a palavra que nós podemos declarar sobre nossas vidas, sobre a vida da igreja,
é Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Até aqui o Senhor tem sustentado nossas vidas. Até aqui o Senhor tem honrado, né, a sua aliança para conosco. E por isso estamos felizes. Na sala aqui do pastor Davi, da pastora Kátia, a meninada toda aqui reunida, a galera, para adorar junto com você na sua casa aí, em alegria. Amém, queridos? Amém. Vamos adorar então? Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, Deus, te agradecemos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus. e o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto diga. Eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer e nem desanimar. e como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus. e o levantar das minhas mãos é pra dizer Te pertenço. a honra, a glória, a força E o louvor a Deus. e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós só temos motivos para agradecer. Nós temos vários motivos para levantar as nossas mãos aos céus e declarar que Deus é grande sobre nossas vidas. Nós temos vários motivos, querido, para dizer ao Senhor como Ele é amado da nossa alma. Aleluia. Tantos benefícios temos recebido de Deus, o que diremos, pois? Amém. Como o pastor Davi disse, em todo tempo nós louvaremos a esse Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra.
exaltar a tua grandeza, te adorar na beleza da tua santidade, Deus. Vamos dizer mais uma vez: grande. Grande É o Senhor. é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em que nós temos. É o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer este lugar, Deus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre todos. Pois só tu és o Deus eterno sobre todos. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A honra e a glória sejam dadas ao Senhor Jesus neste lugar. Aleluia. Exaltamos o teu nome nesse ambiente, Deus. Elevamos, Pai, o teu nome, Senhor, às alturas deste lugar. Orebalabaxê. Deus, que a terra se encha da tua glória. Que os nossos lábios brotem, Senhor, aquilo que o nosso coração está cheio. Que o Aleluia. nosso coração está cheio de adoração ao Senhor, de adoração a Deus, adoração, exaltamos o teu nome, Deus. Aleluia. A glória de Deus está nessa sala, querido. A glória de Deus está nesse ambiente. Glória a A Deus. glória de Deus está sobre nossas vidas, porque nós habitamos a esse Espírito. Aleluia. Nós somos moradas desse Espírito. Nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. E isso é nobre. Isso é grande. É Jesus. Isso é grandioso. Graças. Por isso exaltamos esse Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
Vamos dizer, eu nunca saberei. Diga. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Aleluia. Obrigada. Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és Aleluia. maravilhoso, Pai, nas nossas vidas. Glórias. O mais maravilhoso disso é saber que o nosso Deus não se limita a espaço, não se limita a tempo, não se limita a tempo. Aleluia. O mesmo Espírito que está aqui conosco nessa sala está na sua casa também. Aleluia. Glória a O Deus. mesmo Espírito que está aqui nesse ambiente de adoração está contigo aí na sua sala, no seu quarto, onde você Aleluia. está. Porque esse Espírito, ele é onipresente, onisciente, Amém, onipotente. Aleluia. E como é bom poder sentir a presença desse Deus em nossas vidas, Jesus. falando aos nossos corações e recebendo a nossa adoração nessa noite. Aleluia. Nós elevamos os nossos pensamentos aos céus em adoração e Aleluia. nos rendemos na presença desse Deus. Amém, Deus. Nos rendemos na presença desse Rei maravilhoso, um Deus de justiça, um Deus de Aleluia. graça, Amém. um Deus de poder Aleluia. que se manifesta sobre nossas vidas. E nós o adoramos. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Te adoramos. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Mais uma vez, ele é exaltado. Ele é exaltado, sempre exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltamos o teu nome, exaltamos a ti, exaltamos
Tu és o Senhor, oh, aleluia, aleluia. Senhor Jesus. Podemos aplaudir o nome de Jesus neste lugar? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, Louvado seja o Deus Glória. é justo. Aleluia. Antes da pastora Kátia trazer a palavra, eu quero compartilhar com os irmãos também uma palavra. Aleluia. O Senhor falou comigo tão poderosamente nessa tarde. Tirei um cochilo tão bom, estava tão cansado. Junto com a Maria lá, nós cansamos hoje. E tirei um cochilinho e tive um sonho. O Senhor falou ao meu coração. Nós estávamos em um lugar, estávamos indo para algum local específico, eu não me recordo qual era. E a Carlinha estava sentada. E a Carlinha, eu estava me retirando desse lugar. E a Carlinha olhava para mim e falava assim: pastor, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Não atemorize o seu coração. Ela falava dessa forma para mim. Não atemorize o seu coração. Fica tranquilo. Aí eu ficava pensativo. E depois, quando acordei, eu fui ler a palavra do Senhor em Isaías 41:10, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Amém. E eu deixo essa palavra para você nessa noite, nesse culto de celebração ao Senhor. Amém. Que Ele é conosco, Ele está conosco, amém? Aleluia. Ele anda conosco. E a nossa oração, ela tem efeitos, né, daquele Deus que nos ouve, porque Ele é poderoso. Mas ela não dispensa, a oração não dispensa atitude, Deus falou isso comigo. Não dispensa atitude. Deus requer de nós que nós oremos, mas principalmente também que nós hajamos. Né? E Deus escuta as nossas orações, pastor Davi. Nós cremos nisso. Eu creio. Mas Ele também espera os nossos passos em direção a Ele. Verdade. Sabe, quando a gente estava lá, pastora Kátia, pastor Davi, eu falei um pouquinho isso para a Maquele, puxando aquela água toda, sabe, Deus falou que chega, é um novo tempo para a gente. Glória a Deus. Naquele espaço, naquele lugar, Deus requer da gente atitude e ação, Aleluia. sabe? E a verdadeira fé, ela não é passiva. Nós falamos isso nos dias anteriores do curso. Ela é uma fé ativa. É verdade. Então a fé ativa requer da gente andar, Ação. ação, né? Que a gente possa ter coragem, que a gente possa ter ousadia para sair do lugar e ir em direção àquilo que Deus já determinou para as nossas vidas. Glória a É essa Deus. palavra que eu quero deixar para você nessa noite, Amém. porque a palavra de fé requer obediência, requer ação, requer de nós justamente a ousadia e coragem que Ele determinou para nós. Amém. Eu creio. Quando a gente ora, o céu se alinha, mas quando a gente age, o céu responde. Glória a Deus. Eita glória. Viu aí? Essa aí? Glória. Essa é boa. Amém, queridos? Amém. Glória. Pastora Kátia, vamos orar pela pastora Kátia aqui, tem uma palavra do céu para as nossas vidas. Glória a Jesus. Estenda suas mãos, vamos orar por ela. Jesus, abençoamos a tua filha, a tua serva. Aleluia. E que nessa noite o Senhor, mais uma vez, faça conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Usando a Jesus. tua filha, usando a tua serva com Em nome de ousadia, Jesus. com o espírito de amor. Amém. E que nós possamos ser alimentados pela palavra Aleluia. viva que Amém. cai do céu sobre nossas Aleluia. vidas. Glória a É Deus. assim que nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, queridos. Vamos ouvir a palavra nessa hora, como o pastor Ale falou. A gente teve um déjà vu aqui hoje, porque durante toda a pandemia nós fizemos o culto exatamente assim. Aqui em casa, as nossas famílias reunidas e a gente louvando ao Senhor. E a pandemia, eu sei que ela afastou muitas pessoas, mas a pandemia nos uniu de uma forma sobrenatural. Já éramos unidos, mas nos unimos muito mais na pandemia. Nos unimos muito mais nos momentos que tivemos de dor e até de muita angústia e talvez um certo desespero quando o pastor Ale foi entubado, né? Eu não me lembro de orar tanto na minha vida como naquele momento, e nós orávamos várias vezes ao dia, né, amiga? Várias vezes ao dia juntas, para que o Senhor pudesse agir, e o Senhor agiu. E somos gratos ao Senhor pela ação do Senhor e por esse amor. E hoje eu estava pensando justamente que a igreja, ela não está contida em 4 paredes. A igreja do Senhor, ela é incontível.
porque a igreja do Senhor ela é movida pelo poder do Senhor, pelo Espírito do Senhor e pelo amor do Senhor. Aleluia. E hoje eu quero meditar sobre isso, sobre essa igreja que é uma igreja relevante, que é uma igreja verdadeira, dando continuidade à palavra do pastor Alê na semana passada, que pregou em 1 Coríntios 13 sobre o amor. Eu quero continuar falando desse amor que deve mover a igreja do Senhor de uma forma prática, né, de acordo com o que Jesus nos ensinou. Se você puder abrir a sua Bíblia em João 13, vamos ler o versículo 34 e o versículo 35 apenas, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E isto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Amém. Uau! Sempre que eu leio esse texto, ele me arrepia. Porque nesse texto Jesus eleva o padrão do amor. Não é mais amar a Deus sobre todas as coisas, a seu próximo como a ti mesmo, mas é amar com o mesmo amor que Cristo amou. Jesus dá um novo mandamento, não anulando, obviamente, os mandamentos, mas ele dá um novo. E aí ele eleva o padrão. Amar como Cristo amou. Jesus veio ao mundo para revelar o amor do Pai. E hoje nós, a igreja, nós, os seus discípulos, é que revelamos o amor do Pai. E que responsabilidade nós temos. Que responsabilidade nós temos porque nós somos pequenos Cristos. E assim como Jesus revelou o amor do Pai, nós, pequenos Cristos, revelamos também o amor do Pai. E às vezes quando nós olhamos para a igreja, e aí eu não estou dizendo apenas de igreja cristã de Atos, e hoje eu não vou falar de igreja cristã de Atos, mas eu quero falar da igreja de Cristo. Muitos olham para a igreja e não conseguem ver esse amor. Muitos olham para a igreja de Jesus e veem outras coisas. E às vezes vem exploração da fé, não é verdade? Às vezes vem frieza, às vezes vem excesso de críticas, às vezes até divisão. Vem outras coisas que não são o amor de Cristo Jesus. Mas fomos chamados para mostrar o amor de Jesus. Nós somos um exército. Nós somos o exército de Deus. Um exército que luta contra um inimigo específico. Um exército que protege uns aos outros. Um exército que tem companheirismo. Um exército que tem parceria. E como todo exército, nós temos também um hospital. Porque os sãos não precisam de médicos. Nós somos um exército, sim. Nós marchamos para avançar, para vencer. O nosso general é Cristo Jesus. Amém. Mas como todo exército, nós também temos um hospital, onde existem feridos. E na nossa caminhada, nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos ser, sim, esse exército que marcha, mas também precisamos ser o hospital que cuida. Sim. E muitas vezes, nós olhamos para nós e parecemos um hospital que briga na sala de cirurgia. Não parecemos um hospital que está olhando os feridos e resgatando os feridos e trazendo os feridos para serem cuidados. Muitas vezes, enquanto nós estamos dentro dos nossos próprios problemas internos, gastando energia em resolver coisas que são periféricas, porque, irmãos, a igreja gasta energia em resolver coisa periférica. A igreja gasta energia muitas vezes em resolver disputas, vaidades, ciúmes, enquanto deveria estar guardando essa energia, empregando essa energia em ir atrás das vidas, em cuidar das vidas. Nós precisamos compreender isso, que o amor de Jesus nos chama para sair das paredes, porque as almas estão perecendo sem Cristo Jesus.
As almas estão morrendo sem Cristo. Gente, essa semana eu acho que não teve quem não se espantou e quem não viu o que aconteceu no Rio de Janeiro. E como eu disse no culto de sexta-feira, sem fazer análise política, porque não tenho capacidade para isso, nem uma análise sociológica, mas se fizermos uma análise bíblica, aquela operação teria sido um sucesso se 130 bandidos, traficantes tivessem se convertido ao evangelho e tivessem descendo as águas do batismo. Sim. Teria sido um sucesso se aquelas almas tivessem sido alcançadas. E creia, existem irmãos que estão ali nas comunidades pregando o evangelho. Existem irmãos que estão subindo o morro, arriscando as suas vidas para pregar o evangelho, indo aonde ninguém deseja ir. Se lembra que fizemos essa oração uma vez, pastor Ale, que queríamos ir onde ninguém queria ir? Precisamos nos lembrar dessas origens. Igreja Cristã de Atos tem essa origem. De ir onde ninguém quer ir. De querer quem ninguém quer. De dar valor àquilo que Cristo dá valor. Todas as vidas têm o valor do sangue de Cristo e nós precisamos voltar ao projeto original do Evangelho. E o projeto original do Evangelho é amar, servir e alcançar os perdidos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse amor de Jesus, como amar com esse amor de Jesus em 5 tópicos, de uma forma bem didática, para a gente poder compreender essa questão desse amor que precisa transbordar de nós. E em primeiro ponto, eu quero dizer o seguinte, que amar com o amor de Jesus é enxergar o ser humano, é enxergar a pessoa, ao invés dos seus pecados e dos seus problemas. É enxergar gente. Mateus 9,36 diz assim, vendo as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus não via as multidões como estatística. Jesus não via números. Jesus não numerava e não quantificava. Jesus qualificava. Jesus via as pessoas como histórias. Jesus via as pessoas como ser humano, as suas dores, o seu valor. Gente, os fariseus discutiam doutrina. Os fariseus discutiam tradição. Jesus se movia por compaixão. Preste atenção nisso. Eles perdiam tempo discutindo doutrina e tradição. Tem que ser assim, não tem que ser assado, tem que fazer desse jeito, não tem que fazer desse jeito. Os fariseus discutiam isso. Quem está certo, quem está errado. E Jesus não. Jesus se movia por compaixão. Jesus se movia por amor. Às vezes, gente... Às vezes, as igrejas estão mais preocupadas em discutir, em acertar teologicamente, não que a gente deve errar teologicamente, entenda o que eu estou dizendo. As igrejas, às vezes, estão tão preocupadas em fazer os melhores encontros, em proporcionar as melhores organizações, as coisas mais impactantes, do que em alcançar as almas e do que tratar o perdido e tratar o ferido. Às vezes... a gente olha tanto para dentro e fica tentando ajustar coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Gente, nós precisamos do Espírito Santo. É verdade. Precisamos do amor do Espírito Santo, porque aí nós vamos nos amar uns aos outros e esse amor vai transbordar. E aí nós vamos olhar as pessoas e não os problemas, e não os defeitos, e não os pecados das pessoas. Porque, gente... se eu botar num saco aqui, todo mundo que está aqui, tá só as nossas famílias. Se a gente fosse colocar os nossos pecados, ia encher. Porque nós somos pecadores todos. Mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos justificou. E nós nos tornamos santos, que infelizmente pecam. Mas pecar não é a nossa conduta. Nós precisamos olhar a nossa missão, e a nossa missão é amar, servir e buscar os perdidos. E ouça o que eu vou dizer, quando a igreja fica voltada apenas para si mesma, ela vai adoecer. A gente precisa olhar para fora,
olhar com o amor de Jesus, porque quando a gente olha para fora, olha com o amor de Jesus e a gente vai em relação aos perdidos, a igreja revive. Amém. A igreja ganha vida. A igreja faz o papel que ela precisa fazer. Então a gente precisa parar de olhar para a gente mesmo, para os nossos defeitos, para nossas dificuldades, porque onde tiver gente vai ter problema. Porque o ser humano é problemático. Porque o ser humano é diferente, nós somos cabeças diferentes, nós pensamos diferentes, nós temos ideias diferentes. Nós precisamos olhar, queridos, com o amor de Jesus. Hoje nós estamos fora do templo e isso é profético nas nossas vidas. Eu creio para um novo tempo, para esse novo avançar. E que nesse novo tempo, nesse novo avançar, nós entendamos que nós precisamos olhar uns para os outros com o mesmo amor de Jesus e olhar para os perdidos com o mesmo amor de Jesus. Aleluia. Gente, Cristo não ignorou os problemas, mas ele também não paralisou a vida por eles, não paralisou o ministério por eles, não abandonou o ministério por causa deles, porque o cerne do nosso ministério não são os problemas, o cerne do nosso ministério é Jesus Cristo glorificado, pregado entre as nações. Esse é o cerne da coisa, é amar. Jesus continuou, gente, mesmo quando ele foi traído, ele continuou. Ele continuou, mesmo quando ele foi rejeitado, ele continuou. Jesus continuou, mesmo quando ele foi incompreendido. E ele foi incompreendido até pela sua própria família. Mesmo incompreendido, ele continuou. Então, o primeiro ponto, se nós queremos amar com o amor de Jesus, amar com o amor de Jesus é olhar a pessoa, é enxergar a pessoa e não os pecados e não os problemas. Segundo ponto, amar como Jesus é servir. João 13,14 diz assim: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Olha que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: lavem os pés uns dos outros. E a gente sabe o que isso significa, que era o trabalho do pior escravo, do menor escravo. Era lavar os pés, e foi o que Jesus fez. E diz assim: façam vocês também o trabalho do pior escravo. Jesus ensinou, gente, que o caminho da grandeza é o serviço. O caminho da grandeza é lavar os pés, é fazer o pior trabalho. A Bíblia fala assim: aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Dentro da igreja do Senhor, há espaço para todos servirem. Porque todos têm dons diferentes. Na igreja do Senhor não tem apenas um púlpito e apenas um microfone. Na igreja do Senhor tem tanto serviço a ser feito. Existem tantos hospitais a serem visitados, tantos velórios a serem visitados, tantas vidas a serem alcançadas. Existem tantas prostitutas para ouvirem falar do amor verdadeiro. Existem tantas crianças abandonadas que precisam de um abraço. Existem tantos idosos abandonados pelos seus filhos que precisam receber afago. Gente, o campo está branco. O campo está branco, mas a igreja precisa se despertar que amar com o amor de Jesus é servir. E servir não tem nada a ver com poder e visibilidade. Servir não tem nada a ver com ser líder. Servir não tem nada a ver com cargo na igreja. Servir não tem nada a ver com isso, gente. Servir não tem nada a ver com estádio lotado e todo mundo te olhando. Não! Servir tem a ver com ir até a necessidade daquele que precisa. Nós somos relevantes, não quando nós aparecemos ou temos holofote. Nós nos tornamos relevantes quando nós mudamos destinos. Amém. Quando nós levamos o amor do Senhor àqueles que precisam. Nós somos relevantes quando nós fazemos diferença na vida das pessoas. O púlpito está longe de ser um palco. O púlpito é lugar de oferta, é lugar de entrega, é lugar de sacrifício, é lugar de ensino, é lugar de comunhão, mas é apenas uma pequena parte
do serviço da casa de Deus. O ministério, gente, da igreja, ele não é desempenhado só pelos pastores, pelos líderes ou pelos levitas que estão no altar. O ministério da igreja, ele é desempenhado por toda a igreja, porque a igreja é um corpo, e o corpo fala, e o corpo se movimenta, e o corpo precisa de todos os membros, todos unidos, trabalhando no mesmo propósito. Cada membro é um ministro, querido, você é um ministro de Deus. Amém. Mesmo que você nunca tenha pegado no microfone, nem nunca vá pegar. Mesmo que você nunca seja um líder na casa de Deus, você é um ministro do Senhor. O Senhor te escolheu. O Senhor te comissionou. O Senhor tem vidas para colocar na sua mão. Hospitais, escolas, repartições, trabalho, família, a rua. O mundo espera por você. O mundo espera por mim. O mundo espera por nós, queridos. Amém. Espera por nós. E nós não podemos ficar só olhando para nós, para os nossos problemas, tentando resolver os nossos próprios problemas dentro da igreja. Precisamos sim lavar os pés uns dos outros. Jesus se abaixou para lavar os pés dos seus discípulos e isso com certeza eternizou no coração daqueles discípulos o amor. E quando você se abaixa, quando eu me abaixo para lavar os pés daqueles que precisam, dos irmãos uns dos outros, nós estamos eternizando o amor por meio do nosso serviço. Recebemos uma mensagem linda de uma mãe do projeto social que a Alessandra postou, dizendo assim: conhecer essa igreja foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Vocês leram essa mensagem? Porque mudou a minha vida. Porque o trabalho mudou a minha vida. Então nós precisamos entender que o nosso serviço, ele toca pessoas. Gente, existem órfãos espirituais precisando do seu abraço. Existem viúvas espirituais precisando do seu consolo. Existem jovens perdidos, clamando por um sentido na vida que você tem, que nós temos. Então precisamos seguir o padrão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Amém. Gente, e dar a vida em resgate de muitas pessoas não é confortável. O chamado do evangelho é um chamado de morte todos os dias. Sim. É morte do meu eu, é morte das minhas vontades, é morte do meu conforto, é morte do meu eu. Esse é o chamado do evangelho. E é uma loucura, né? Que o evangelho, que é um convite para a morte, tenha sido expandido para o mundo inteiro. Jesus falou que seria assim, que essa árvore daria muitos frutos. O evangelho é para o mundo, queridos. Então precisamos entender que amar com o amor de Jesus é servirmos. Em terceiro lugar, amar com o amor de Jesus é permanecer fiel, mesmo em meio às nossas feridas. Lucas 23, 34, Jesus ora e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas que estão me maltratando, as pessoas que me perseguiram, as pessoas que me prenderam, as pessoas que me açoitaram, as pessoas que me machucaram, não estão entendendo nada. Porque elas não têm o Espírito, não estão entendendo nada. Então, Pai, perdoa, não impute a elas esse crime. Eles não sabem o que estão fazendo. Queridos, esse foi o amor de Jesus quando ele estava sendo moído por amor a nós. Quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava desfigurado, porque a Bíblia diz que ele ficou desfigurado, que não dava para reconhecer o seu rosto, de tanto que ele apanhou. E ele olha para as pessoas que desfiguraram o rosto dele e diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Esse é o amor.
que nós precisamos ter com aqueles que nos ferem, com aqueles que nos humilham, com aqueles que fazem de propósito. É olhar e falar assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque o verdadeiro amor, queridos, é forjado. O verdadeiro amor, ele é provado no sofrimento e na decepção. Enquanto tá tudo bem, a gente se ama. Gente, aqui na sala eu tenho 2 noivos, na verdade 3, porque Samuel não tá aqui, né? Então, Mateus, a Amanda, a Júlia aqui. Que coisa linda, ficamos noivos, tá todo mundo naquele amor. Que coisa maravilhosa. Mas não tenham dúvidas, Mateus vai decepcionar a Amanda, Amanda vai decepcionar Mateus, Júlia vai decepcionar Samuel, Samuel vai decepcionar a Júlia. E o verdadeiro amor, ele é provado nas decepções, porque amar quando tá tudo bem é fácil. Mas amar no meio do sofrimento e no meio da decepção, continuar amando. Gente, Jesus não desistiu da humanidade. Mesmo quando a humanidade o matou, o feriu e o pregou numa cruz. E nós precisamos ser igual. Hoje, gente, muitas pessoas, muitos, abandonam o ministério, abandonam os relacionamentos por causa de feridas internas. Abandonam porque estão feridos. Abandonam porque foram decepcionados. Mas quem ama como Jesus não desiste das pessoas, mesmo quando elas falham. Quem ama como Jesus não desiste do ministério, mesmo quando está desconfortável e quando parece muito difícil. Eita. Quem ama como Jesus não se move por emoções, mas se move por propósito. Aleluia. Quem ama como Jesus se move por propósito e glória a Deus. Vou contar uma coisa para vocês muito importante. A maturidade espiritual, ela não é medida pela ausência de conflitos. A maturidade, ela é medida pela capacidade de continuar amando apesar dos conflitos. É aí que a gente vê a maturidade. A cruz é o lugar onde o amor vence o ressentimento. Aleluia. É verdade. A cruz é o lugar onde o amor vence o ressentimento. E vou dizer para vocês uma coisa: só quem carrega a cruz, só quem carrega no corpo as marcas da cruz de Cristo Jesus, entende o poder de continuar amando, mesmo quando seria muito mais fácil desistir. Amém. Só quem tem a cruz de Cristo entende isso. É muito mais fácil desistir do que perdoar e seguir amando. A cruz vence. A cruz vence todo e qualquer ressentimento. Então, em terceiro lugar, amar é permanecer fiel, mesmo quando eu estou ferido, mesmo quando eu estou em dores. Em quarto lugar, queridos, amar como Jesus é voltar ao propósito e alcançar aqueles que estão morrendo. Marcos 16:15 diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É para ir. Ide, vá. Temos ido? Vocês estão indo? Vocês estão indo? Igreja do Senhor, vocês têm ido? Têm cumprido o ide? O maior sinal de que uma igreja ama como Cristo ama é que ela não vive para si mesma. Esse é o maior sinal que uma igreja ama como Jesus. Ela não vai viver para si mesma. Uma igreja, queridos, presta atenção no que eu vou dizer, pastores, líderes, irmãos queridos. Uma igreja que não evangeliza morre ocupada demais tentando em se curar. Vou repetir.
Uma igreja que não evangeliza morre ocupada demais tentando se curar. Nós precisamos nos despertar, irmãos. Cumprir o ID. Cada um de nós precisa cuidar de vidas. As ruas estão cheias de filhos pródigos que precisam encontrar a casa do Pai de volta. As ruas estão cheias de perdidos que precisam se render ao amor de Jesus. Em quarto lugar, amar como Jesus é voltar ao propósito e alcançar os que estão morrendo. Há milhares, queridos, de famílias destruídas. Há milhares de jovens nas drogas. Há milhares de casamentos em ruínas. Várias pessoas tentando desistir da vida. E nós, presta atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos parar de discutir quem vai cantar, quem vai pregar, qual é o jeito certo, qual é o jeito errado, quem tem razão e quem não tem. Amados, pessoas imaturas na fé discutem assuntos periféricos. Mas aqueles que são maduros na fé estão evangelizando, buscando os perdidos, cuidando de vidas, caminhando lado a lado com a igreja de braços dados, edificando o reino e expandindo o reino. Amém. Vamos amadurecer em Cristo, irmãos. Vamos amadurecer em Jesus. Vamos evangelizar, vamos buscar os perdidos. Precisamos voltar a olhar para o campo e não somente para nós mesmos. A seara é grande, a Bíblia diz que a colheita está pronta, mas os trabalhadores são poucos. E eu ouso dizer que além de poucos, ainda estão distraídos. Além de poucos, ainda estão distraídos. Com conversas periféricas, com a sua mente voltada para coisas periféricas. Irmãos, a relevância da igreja não está na estética da igreja, não está na estética dos templos, não está na perfeição dos ministérios. Não está. A relevância da igreja está na presença de Cristo refletida em cada um de nós. Amém. Não adianta estar refletida só em mim, ou no pastor Alê, ou na pastora Maquerne. Não. A relevância da igreja está em Cristo refletido em cada um de vocês. Amém. Cristo refletido em cada membro. Amém. No poder de Cristo em cada crente. Amém. Espalhando, expandindo o reino e edificando o reino. É em você, querido. A relevância da igreja está Cristo revelado através da sua vida. Aleluia. Com o poder de Deus na sua vida. E glória a Deus por isso. O amor que alcança é o amor que se move. É o amor que sai do banco e vai ao encontro das almas perdidas. E eu quero te convidar, irmão, com o convite que Cristo já te fez. Sai do banco e vai em busca das almas perdidas. Saia do banco e vai ao encontro daqueles que precisam de Jesus. Amém. Faça isso, irmão. Isso será maravilhoso. Amar como Jesus é voltar ao propósito, alcançar aqueles que estão morrendo. E em quinto e último lugar, para não cansar os irmãos. Amar como Jesus é tornar o evangelho visível. João 13:35 diz assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Preste atenção no que eu vou dizer. O mundo não será impactado por eventos, mas por pessoas cheias do Espírito Santo e do amor de Deus. Amém. Vou repetir. O mundo não será impactado pelos nossos eventos, mas ele será impactado por pessoas como eu e como você, cheias do amor de Deus, do poder de Deus. O amor é o maior argumento do Evangelho. Amém. Anote isso. O amor é o maior argumento do Evangelho. E é por isso
que o inimigo, ele tem tanto prazer e se empenha tanto em intervir, em atrapalhar, em minar as amizades e a comunhão. Porque ele sabe que o amor é o maior argumento do evangelho. Porque a Bíblia diz que a forma como nós nos amamos revelaria Jesus. A verdadeira relevância é viver de tal forma que as pessoas vejam Jesus nas nossas atitudes. Aleluia. É que as pessoas vejam Deus em meio ao caos. É que as pessoas vejam a voz de Deus e que sejamos a voz que consola, que sejamos a mão que ajuda, que seremos o coração que perdoa. Aleluia. Eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria. O mundo já conhece o discurso da igreja. Agora o mundo precisa conhecer o amor da igreja. Porque o discurso, o mundo já conhece. O mundo já conhece o nosso discurso. Ele está estampado em todas as redes sociais. Mas agora o mundo precisa conhecer o amor da igreja por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Quando a igreja voltar a amar como Jesus amou, o avivamento vai deixar de ser o sonho e vai se tornar uma realidade no meio da igreja. Vai se tornar uma realidade nas nossas vidas. 1 Coríntios 13, o texto que o pastor pregou no domingo passado. Versículo 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O amor de Jesus é que nos torna relevantes. Amém. O maior é o amor. Tudo vai passar. O amor vai permanecer. A fé vai permanecer. A esperança vai permanecer. Mas dos três, o maior é o amor. O mundo, queridos, ele não precisa de uma igreja perfeita. O mundo precisa de uma igreja que ame com o mesmo amor que Jesus amou. Aleluia. Você não vai ser perfeito, eu não vou ser perfeita, a igreja cristã de Atos não vai ser perfeita, nenhuma igreja na face da terra vai ser perfeita, porque perfeito só um. Mas a igreja precisa de mim imperfeita, o mundo precisa de mim imperfeito, o mundo precisa de vocês imperfeitos, mas nós temos aquele que é perfeito em nós. Aleluia. E o mundo precisa, sim, de uma igreja que ama da mesma forma que Jesus amou. E a minha oração nessa noite é para que essa palavra, ela entre com vida e com força no nosso coração. E que nós vivamos um novo ciclo em Deus, individualmente e coletivamente. Que vivamos um novo ciclo profético em Deus. Assim como aquelas águas hoje invadiram a igreja e virou uma verdadeira enxurrada, que as águas do Espírito Santo invadam o nosso ser e tirem tudo aquilo que nos atrapalha a viver esse verdadeiro amor, que os nossos olhos estejam voltados no foco correto, no ponto correto, e que nós nos amemos uns aos outros, para que o mundo creia que o Pai enviou o Filho. Aleluia. Porque esse é o nosso objetivo. Aleluia. Amar como Ele amou, expandir o reino e edificar o reino. E que o Senhor nos abençoe Amém. nessa tarefa. Amém. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas nessa tarefa. Que o Amém. Senhor nos capacite para essa tarefa. Porque de nós mesmos nós não conseguimos. De nós mesmos nós não amamos como Ele amou. De nós mesmos nós somos críticos. De nós mesmos nós somos irrelevantes. De nós mesmos nós prestamos atenção naquilo que não é importante. De nós mesmos nós não temos nada de bom para dar. Mas Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Sim, Pai. E o seu amor nos constrange. É verdade.
o seu amor nos constrange. Eu quero chamar o pastor Ale aqui para a gente cantar aquela música Ele nos ama. Amém? Porque Ele nos ama com amor eterno. E que em nome de Jesus sejamos despertados hoje para um novo tempo de mais amor. Fica aqui comigo, pastor Ale. Eu preciso muito desse lavar das águas, pastor Ale. Arrodo, como vocês faziam lá, ó. Uma enxurrada sobre as nossas vidas, do amor do Pai. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluias. Oh, glória a Deus. Ele me ama, Ele me amou, Ele me ama, 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 Ele me ama. Somos sua herança, diga. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama, 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 Ele me ama. Aleluias. Pastora Maquete pode vir aqui orar por nós, em cima dessa palavra. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Amém, amém. Desculpem aí, nós estávamos desabituados a fazer o culto online, né? A gente estava conversando que no começo a gente fazia as gambiarras, botava o celular segurando assim, não tinha o suporte, ninguém podia sair, enfim. Mas vamos orar sobre essa palavra, que o Senhor possa ter falado com você, assim como falou comigo. Estava ali quebrantada diante da presença do Senhor, porque a gente... não é fácil a gente renunciar a nós mesmos, a matar o nosso eu, matar as nossas vontades, a passar por cima das nossas dores, passar por cima do nosso orgulho, passar por cima
daquilo que alguém nos magoou, nos chateou, fez alguma coisa conosco, ou então de alguma coisa que aconteceu conosco, pra gente viver o verdadeiro evangelho. Isso, essa palavra falou muito comigo. E nessa noite eu queria orar junto com você. Eu queria que você, aí onde estiver, fecha seu olho. Eu creio que o mesmo Espírito Santo que está aqui, ele está aí na sua casa, ele está aí junto com você. O Senhor é aquele que pode ministrar no seu coração isso. Então eu peço que você ore nesse sentido, que você ore pedindo ao Senhor que trabalhe no seu coração, que você tenha um coração aberto para trabalhar do Senhor e para que esse amor seja trabalhado na sua vida, assim como nós estamos sentindo esse mover aqui, que você possa sentir esse mover aí na sua casa também. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor. Nós cremos, Deus amado, que o Senhor é conosco. Aleluia. Deus, então, através dessa palavra, Senhor, eu peço que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, comece a trabalhar em cima do meu coração em primeiro lugar e estenda isso, Senhor amado, para todos os nossos irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão em casa, Senhor. Em nome de Jesus, traz para nós um coração quebrantado e contrito na Tua presença. Senhor, que o Senhor possa ministrar essa palavra no nosso coração, que possamos amar, Senhor amado, uns aos outros como o Senhor nos amou. Deus, como é difícil isso, como, Senhor, amar aos outros, amar aquele que nos machucou, amar aquele que nos feriu, amar aquele que nos constrangeu, como o Senhor nos amou. Deus, é somente através de Ti que nós vamos conseguir isso. Deus, pela minha força eu não consigo, mas através do Senhor eu consigo. Então vem, Senhor, sobre nós, ministrando essa palavra no nosso coração. Vem tratando em nós, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor pode, o Senhor é aquele que pode mover, o Senhor é aquele que pode fazer, o Senhor é aquele que nos constrange, o Senhor é aquele que nos convence do pecado, o Senhor é aquele que trata as nossas feridas, o Senhor é aquele que trata as nossas emoções, o Senhor é aquele que traz sobre nós cura. Então cura as nossas emoções, Deus. Senhor, que possamos amar, Senhor amado, como o Senhor nos amou, que possamos, Deus amado, em nome de Jesus, refletir o amor de Cristo para todos aqueles que estão ao nosso derredor, aqueles que estão ao nosso redor, que possamos ser conhecidos por amar, pelo amor, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer conosco, em nome de Jesus Cristo. Trabalhe em nós, Espírito Santo de Deus. Trabalhe em nós, Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, queridos. Que palavra poderosa. Aleluia, Jesus. O amor Verdade. a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas, e amor ao próximo, assim como Cristo, Ele nos amou. Aleluia. Querido, o amor em Deus, ele quebra todo o coração endurecido. Amém. Ele quebra toda soberba, todo rancor, e ele promove o perdão. Amém. O ressentimento, ele cura. Amém. Ele cura. Palavra poderosa da pastora Kátia nesta noite para a igreja. Glória a Deus. Você tem ela gravada agora no seu celular. Sempre que puder, ouça quantas vezes for necessário. Pois a igreja ela se move no amor de Deus. Porque Deus é o próprio amor. É verdade. Espero que realmente essa semana você tenha uma semana maravilhosa, uma semana produtiva em amor. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, onde você estiver. Ame incondicionalmente. Porque o amor, vou repetir, ele cura. Ele cura. E Deus quer que você entenda isso. Que palavra poderosa. Queridos, a nossa semana continua com as nossas programações normais. Terças e quintas, às 7h30 da manhã, estaremos na igreja em oração. Quarta-feira, 7h30 da manhã, a nossa devocional e oração com a igreja,
pelo Meet, toda quarta-feira. E se você puder e quiser participar, nós fazemos toda quarta-feira um jejum até o meio-dia, né? Você coloca um propósito e começa a jejuar, porque fica um dia fácil de lembrar. No dia do devocional é o dia do teu jejum. E muitos na igreja, toda quarta-feira, fazem esse jejum. É muito bom, é muito importante e é amor à obra do Senhor. Queridos, sexta-feira, a nossa celebração, o nosso projeto social, às 17 horas e nosso culto de oração às 20 horas. Normal. E graças a Deus vai estar tudo arrumadinho, tudo funcionando. Graças a Deus. Vamos resolver sim o problema que aconteceu hoje. E domingo, a nossa escola bíblica dominical às 18 horas. Querido, são aulas maravilhosas. É alimento puro, é alimento sólido para as nossas vidas. E a nossa celebração às 19h30. Então, querido, não temos desculpas para não estar conectado 24 horas com o Senhor. Não temos, né? Todo dia, toda hora, temos sim. Temos estudos com várias devocionais entre os jovens, entre os homens, com as mulheres. Queridos, vamos nos aproximar do Senhor. Como? Alimente-se da palavra, faça seu devocional, ore, jejue. Amém. Isso vai te trazer uma intimidade com o Pai e uma maturidade espiritual. Amém. E uma igreja que tem uma maturidade espiritual, ela alça voos maiores. Por quê? Como a pastora Kátia falou, os campos estão brancos, estão prontos para a colheita. Vamos colher. Amém, queridos? Amém. E um aviso extra. Dia 15 de novembro, anote aí na sua agenda, no seu celular, dia 15 de novembro será o Dia da Família ICA. Graças a Deus tivemos uma reunião muito produtiva sábado de manhã com os líderes, já definimos como será, já temos o local, então prepare-se. Dia 15 de novembro, vamos passar um dia maravilhoso com a igreja, com a família. Não deixe de participar. Não se preocupe se você não tem transporte, se você não tem como ir. Todos irão, ninguém será deixado para trás. 15 de novembro, Dia da Família ICA. Amém, queridos? Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês mais uma vez, né? Mais uma vez, excepcionalmente, aconteceu isso hoje na nossa igreja com essa parte hidráulica lá. Mas já nessa semana será resolvido e já no próximo final de semana estaremos juntos, porque estamos saudosos dos irmãos, né? A melhor coisa é estar em comunhão na casa do Pai, né? A igreja, o corpo vivo de Cristo, é maravilhoso estar com vocês. Amém? Se você puder fechar seus olhos, vamos finalizar. Eu agradeço muito a todos que participaram. Você tem isso gravado agora no seu celular. Que palavra maravilhosa! Ame no amor de Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, e o Senhor nos tirou. Éramos mortos, estávamos mortos. Senhor, e o Senhor trouxe vida e vida em abundância. Senhor, dá uma semana maravilhosa para os meus irmãos, uma semana produtiva em Deus. Amém. Senhor, que possamos viver o verdadeiro amor a cada dia, Senhor. Senhor, e que possamos crescer, sim, no conhecimento da Tua palavra, Pai. Senhor, abençoa, dá uma noite de sono maravilhosa, uma noite abençoada, e que amanhã, segunda-feira, possamos acordar glorificando ao Seu nome. E se você puder estender as suas mãos e agradecer ao Senhor,
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do nosso amado Espírito Santo e o amor de Deus, o Pai, sejam com todos hoje, amanhã, eternamente. E a igreja que quer viver o amor de Cristo possa dizer amém, Amém. e amém. E dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado aí assistindo. Um grande beijo. Deus abençoe a todos. Boa semana. Glória a Amém. Deus.